Zico 10 lá para mais um Analisa, dessa vez com o Capita, ele, Fábio Luciano, que nem o patrão Zico, que também foi um baita capitão. Então, eu quero saber de vocês como é que faz para ser esse líder dentro de campo. Seja bem-vindo aqui ao canal Zico 10, Fábio. E, patrão, faça as honras da casa, por favor. É verdade. Prazer, alegria grande estar sempre com o Fábio. Tive o privilégio de trabalhar com ele lá no Fenerbahçe e, sem dúvida, que pouco tempo, né, cara? Infelizmente. Pouco tempo, mas valeu por uma eternidade, pela tua postura, pela tua forma de ser, pela tua conduta profissional. Você chegou, é um caso raro, você já chegou como capitão no Flamengo? É isso aí, cara. Quando eu faço meu primeiro jogo pelo Flamengo no Maracanã contra o Náutico, eu quase não sabia o nome dos jogadores, porque eu estava fazendo um processo afastado deles, né? Eu estava treinando em separado, faço um treino com o grupo principal, eu faço um recreativo para jogar contra o Náutico na quarta-feira. Além dessa responsabilidade de entregar dentro do campo, o Joel Santana me presenteia, né, na preleção, entre aspas, com a responsabilidade de ser capitão. Então, ele, assim, era o Roger, né? O Flores era o capitão. Ele tem uma conversa com o Roger sem a minha presença, pergunta se ele poderia fazer esse movimento. Explica a minha história, o Roger também, a gente se conhecia, o Roger entende isso, aceita. Por respeito. Foi muito interessante, porque ele fala assim, nosso time é muito bom, só que é um time muito jovem. Então a gente agora trouxe um cara experiente, vocês podem jogar, que o time fique solto e deixa a bucha toda para ele. Ele tem a responsabilidade de assumir toda essa bronca. E aí eu meio que tomo um susto na hora, mas isso me motiva ainda mais, né? Porque foi uma responsabilidade grande, eu meio que tento entender dos atletas, né, qual é a reação deles também para esse movimento do Joel, e parece que foi muito bem aceito. Eu acho que eles, os jogadores estavam precisando mesmo de um líder dentro de campo, de um cara novo, de uma palavra nova, de incentivo. A gente começa uma trajetória incrível de recuperação. Desvio de cabeça, gol. O patrão, você já viu algo do tipo? Você deve ter voltado da Itália já como capitão direto, mas aí tinha uma história toda antes. Pô, Roger de capitão, Roger não tem perfil para isso. Jamais. Tem piores. Ô, Galo, quando eu fiquei sabendo da notícia, a gente ficou sabendo na preleção, eu fiquei meio constrangido pelo Roger, porque eu não sabia que o Joel tinha conversado com o Roger antes, né? E aí, quando eu chego no Maracanã, no vestiário, eu puxo o Roger no canto e falo, Roger, eu não sei como é que você vai receber isso, eu tô aqui só para ajudar, se mexer com relação à faixa no seu braço, eu te entrego de volta, o importante é a gente contribuir para o momento, né? Eu não quero causar um mal-estar entre a gente. O cara, ele fala para mim, Fábio, eu não vi a hora de alguém pegar essa faixa do meu braço. Isso era um peso gigante. Ainda bem. Essa responsabilidade, Galo, de ser capitão, hoje não, né? Porque isso mudou um pouquinho. Não sei se isso é bom ou ruim, mas mudou um pouco essa função de capitão, né? Começando aí, o Tite mesmo na seleção, começou com aquele rodízio, tirou um pouco o peso. Eu acho que não é o movimento correto, eu acho que precisa ter um representante ali dentro do campo. Então, muitas vezes o melhor jogador do time é aquele cara que fala menos também, que se preocupa em jogar, mas ele coloca a faixa no braço pelo que ele entrega dentro de campo, então já é uma outra forma de liderança, né? O capitão técnico, mas eu falo que eu não nasci capitão, eu tinha um espírito de liderança. Primeira bola é nossa, segunda bola, o cara não ganha bola dividida, cara. Mas eu não entendia o que essa função representava para mim. A partir do momento que eu comecei a jogar profissionalmente, e meu primeiro capitão foi o Ronaldão, né? O Ronaldão, zagueiro do São Paulo, seleção brasileira, Copa do Mundo, e ele era um capitão de verdade, né? Um cara muito sério, um cara respeitador de horário, de trabalho, o primeiro a chegar, o último a sair, sempre tinha uma palavra dura a hora que era necessário, uma palavra de apoio também quando o jovem precisava. Eu peguei o Rincon também no Corinthians, né? E que foi um cara da mesma linha, sério, correto, sempre com a palavra certa na hora certa, e isso foi me moldando. Então, eu peguei um capitão antes do Ronaldão, e eu nem jogava na ponte, e me mostrou algo negativo, e que eu aprendi também. Quando a gente teve uma premiação para receber, os jogadores que não estavam jogando com frequência não receberam nada. E a resposta dele para mim foi, eu já peguei o meu, agora cuida do seu que eu vou tirar minhas férias. Foi deselegante. Então isso também mexeu comigo. Eu falei, bom, isso se um dia eu for capitão, isso eu não vou ser. Fica meio complicado de falar, o Fábio era melhor jogador, era melhor capitão. E eu tenho o maior orgulho disso, porque o atleta, ele é o que você entrega dentro de campo, né? O que você faz ali dentro das quatro linhas. E o capitão,
é a sua personalidade, o seu caráter, o que você entrega para o seu grupo. Então eu vejo, muitas vezes os atletas que jogaram com o Galo, eles admiram o Zico dentro de campo, né, por ser o rei, né, o deus do Flamengo, mas também eles têm aquele cara que foi o amigo na hora necessária. Eu percebo isso dos caras que jogaram com ele. Me dá saudade, galera. Patrão, depois dessa, é contigo. Eu acho que essa coisa de capitão, ela tem que vir de forma natural, né? Você vai ver, quando estreiei no Flamengo, garoto, se você me perguntar quem era o capitão do Flamengo, eu não sei, não lembro. Quando chegou em 74 o Luiz Carlos, que veio do Corinthians, que era zagueiro do Corinthians também, foi o primeiro capitão que eu lembro de Flamengo. A postura dele, exemplar, né? Um tremendo profissional. Então, a hora que tinha que dar esporra, ele dava mesmo, não estava nem aí. Depois veio o Carpegiani, e aí o Paulo já é de uma maneira diferente, já é um cara mais de orientação, que dá aquele apoio, né? Foi o que eu mais aprendi com ele. Posicionamento, o que deve se fazer e tal. Eu concordo com o Fábio, eu acho que o capitão tem que existir. Esse negócio você pegar o melhor jogador, dar a faixa para ele, o cara não fala nada durante o jogo, teu time está tomando de 4, 5, e é a mesma coisa, não tem um expor, o cara erra, você não pode chegar junto, porque é o melhor do time. Então, eu sou contra isso, entendeu? Eu levava todo mundo numa boa, mas o dia que eu tinha que dar esporro no Leandro, eu ia lá e dava, não queria saber, não. O Leandro quis chegar pra cobrança, ele disse não. É isso aí. Entendeu? Eu acho que hoje ia dar muito esporro com o negócio dessas saídas de bola aí, desses zagueiros. Ia dar muito. muito. A rapadura. Goleiro não ia deixar, não, meu irmão. Eu quero saber o seguinte, essa liderança fora de campo, até que ponto o capitão ele pode influenciar, ele pode defender o grupo, porque muitas vezes ele lida com torcedor, muitas vezes ele lida com dirigente, que teoricamente é superior né, a ele, é o chefe, né, o que paga o salário, e também lida com técnico. A gente falou há pouco desse tema delicado de sair jogando. E aí, como é que fica para defender o grupo? Qual o limite, Fábio, nessa relação que, pelo visto, é bem ampla, né? Se você vai exercer essa função de capitão aí 100%, ela é muito ampla, veja. Eu acho que primeiro é você entender o grupo, né? É o principal, eu acho. Porque a gente sabe, né? Se você, de repente, um cara que você fala um pouco mais duro, vai aceitar de uma forma, o outro tem que ter um pouco mais de cuidado para falar, porque uma palavra mais pesada pode fazer ele, né? Ter essa, né, abaixar um pouco ali, se curvar um pouco mais, diminuir o ritmo de produção. Então é importante você conhecer o grupo, dar liberdade para todos falarem. Eu acho que todos eles têm opinião, seja o titular mais absoluto, como aquele cara que está ali para completar treino. E era o que eu fazia. Então, assim, quando eu passei por tudo. Veja, por tudo no Flamengo. Eu conversava com um grupo, com dirigente, com torcedor, com prestador de conta. Eu conversava com todo mundo. Deixa eu falar, peraí, velho. Deixa eu falar, pô, depois você fala. Às vezes eu chegava no treino todo feliz, né? Saía de casa, amor, vou treinar. Que eu tinha tesão mesmo de trabalhar, sabe? Eu acho que é por isso que eu parei cedo. Porque eu tinha prazer danado de trabalhar todo dia. Quando eu perdi isso, que eu falei, já tá bom, já entreguei, eu parei. Então, às vezes eu saía de casa todo feliz. Falei, nossa, hoje, tô a fim de treinar, hoje vai ser, a gente já sabia um pouco, hoje é bola parada, então eu vou, cabecear 200 bolas pro gol e vou tirar 200 bolas, ia feliz. Quando eu chegava na porta da Gabi ali, o segurança já falava pra mim, capitão, tem 8 caras da torcida ali. Aí eu, não, cara, sério mesmo? Mas o que eles querem? Eles querem bater em um, já falou que quer pegar o outro. Aí eu, não. Muitas vezes, Vegeta, eu chegava atrasado no treino, eu entrava por último, porque eu estava resolvendo alguma bucha. Então, assim, tem muita coisa que ninguém sabe. Às vezes chegava os chefes de torcida do Flamengo por alguma cobrança, eu falava assim, irmão, vamos ter que falar, porque se deixar isso tomar um volume, isso vai para arquibancada, isso vira protesto de 300 pessoas, isso vira uma confusão no dia a dia, tudo no Flamengo é aumentado. Cobrado, olha só, hein? Isso não vai acabar bem não, hein? Então, às vezes eu falava, manda os caras numa sala lá no fundo, e daqui 10 minutos eu tô lá. E eu sentava com os caras e falava, o que foi, rapaziada? O que tá acontecendo? Não, porque você sabe, tá? E tem culpa de todo mundo. Pô, capitão, o time não tá ganhando, e tem um jogador que tá indo pra uma balada tal, o outro a gente sabe que tá em tal lugar. Quando a gente botava a cabeça bem pro treino, eu falava, agora não tem mais esse assunto. Eu não quero mais saber jogador falando no treino ali de salário atrasado. A gente vai treinar,
a gente vai dar 1 hora e meia de treino de intensidade. Quando a gente voltar para o vestiário, a gente vai continuar a conversar. E eu prometo para vocês que amanhã eu vou dar um pulo na sala do tesoureiro, do diretor, para tentar resolver isso. Mas a gente não vai levar essa conversa, esse problema, nem para treino, nem para jogo. Eu acho assim, o problema de salário, ele não tem relação com o que você entrega dentro de campo. A gente jogar bola não tem a ver com grana. Você tá entendendo? Porque a gente nasceu com esse dom e a gente é sonho de criança. Então, quando você não ganhava nada para você jogar bola na rua com seus amigos, para você matar seu amigo que você queria ganhar, né? Isso é um instinto de competição. Isso é um instinto de um atleta. Você não ganha dinheiro para jogar pelada na rua. Isso é o dom do atleta. É esse o atleta de verdade. Agora, é lógico, você é um profissional que você tem que ser remunerado por isso. Minha esposa, acho que ninguém sabe isso, é a primeira vez que eu vou contar porque o Galo tá aqui. Minha esposa estava perdendo o nosso primeiro filho e eu estava jogando uma quarta de final de Libertadores, entendeu? Eu já estava ali, não tinha mais como eu sair e voltar para trás. E ela falou, amor, eu vou me virar para cá e você se vira aí. Você tá entendendo? Então é isso, cara. Que força, então tem que ser forte para ser capitão pra caramba, né, o padrão? Tem que ser forte pra caramba. Tem que ser. E uma das coisas que ele falou logo no início, a respeito do exemplo negativo, né? Que foi do cara que na mesma hora eu já recebi o meu e pronto. Então, quando você tem um grupo coletivo e você assume essa questão de capitão, não há problema, sem dúvida que o problema é a parte financeira, porque todo mundo quer saber. Eu sofria uma pressão sem ser capitão, simplesmente porque o meu contrato terminava em maio e você como referência, o grande jogador do Flamengo. Se eu assinasse um contrato de merda, eu ia prejudicar todo mundo. Então os caras ficavam brincando aí, por favor, eleva o sarrafo lá. Soca pra cima. Bota pra Soca pra cima que o nosso vai junto. Já deixei de receber luvas para poder pegar essas luvas. Falei, ó, isso aqui, pega essas luvas, vê se vocês me pagarem, paga os prêmios todos e vamos botar porque a gente vai disputar esse título. Deixa todo mundo feliz. Coletividade. A minha pode esperar, não tem problema, não tem mais. Os caras querem acabar fazendo média contigo, a diretoria, e tem jogador que às vezes, sabe, se deixa levar por isso, a vaidade, aquela coisa, você resolve o dele que se dane o grupo. Ô Galo, eu tenho uma história no Flamengo, que a gente foi fazer um clássico contra o Vasco, e que eu diria, não tinha dinheiro, né? Meu Flamengo não tinha fazer o quê? Não tinha o que fazer. Acabou o dinheiro. E para motivar o grupo, a gente tava, né, na sexta-feira, pô, meu, né, salário, 3 meses atrasado. Chegou na sexta, no final, a gente ia concentrar na sexta. E o que o Flamengo fez? Os dirigentes pagaram só os 11 jogadores que iam começar jogando. E a gente não sabia, meu, assim, a gente aí recebe uma ligação, ó, o Flamengo pagou o salário. A gente foi, olhou, né, você olhava na conta, pô, caiu o salário, pô, legal, que bacana, não sei o quê, né? Só que aí eu tô no meu quarto de boa, Galo, a molecada, os que não iam jogar, começaram a entrar no meu quarto, meu telefone não parava de tocar. E eu, o que tá acontecendo? Crise no Flamengo! Era sexta-feira à noite, eu falei, ó, liguei pro responsável, falei, ó, você vai arrancar o dinheiro de todo mundo. Eu não sei como é que você vai fazer. A gente não vai... Você vê, olha a diferença. A gente não vai entrar em campo se tiver só salário dos 11 titulares. Em vez de ele pagar os 100% dos 11, ele tirou o dinheiro e pagou fracionado para todo mundo. Você tá entendendo? E a gente foi pro Maracanã, ganhou 2-0 pra gente. O desvio de cabeça! Hoje, graças a Deus, por exemplo, no Flamengo, né, como a gente está falando um pouco mais do Flamengo, você já não tem esse problema, né? Então a estrutura é excelente, os salários são em dia, todo mundo tem a mesma estrutura. Então esse líder técnico, ele pode até funcionar, porque o Flamengo só precisa entregar dentro de campo. Senão, acontece igual do Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha um líder, o Cruzeiro tinha algumas ovelhas ali, né, algumas maçãs podres que contaminaram o elenco. Eu tenho certeza que esses assuntos eram mais falados do que o dentro do campo, e aí a gente conhece a história do Cruzeiro, tudo o que aconteceu. O Cruzeiro está rebaixado para a Série B. Uma péssima administração fora de campo, os caras eram bandidos realmente, roubaram o Cruzeiro, só que dentro do campo o time não tinha liderança, as lideranças se calaram, os caras que não estavam nem aí tomaram força, e aí quem que paga o pato? A instituição, os seus torcedores, e o Cruzeiro vive hoje uma das suas piores
situações aí da história. Agora tá estourando em quem tá aqui no Cruzeiro. É que vocês representam muito mais que meia dúzia de torcedores que aparecem, é muita gente envolvida. E esse lado, posso falar bem de você, porque acompanhei como torcedor, né? A gente sente, né? A gente percebe, a gente admira, e por isso que tem todo esse carinho, mesmo com um curto espaço de tempo que você teve no Flamengo, tem todo esse carinho com o seu nome e com a sua história. Patrão, quer acrescentar alguma coisa antes de chamar a interatividade? Não, então o negócio tem uma situação diferente, né? Eu acho que eu vivi um momento muito legal de capitão ali e tal, mas o pessoal, aquele negócio, a tranquilidade era total. Eu não era um cara assim ostensivo, não era um cara... E muita gente até esquece que eu era capitão do time, né? Por uma série de razões também. Você fez gol pra caramba. Porra, isso que eu ia falar. O cara, o Zico com a faixa no braço não ia adiantar de nada, meu filho. Ele queria saber era de gol, de drible, de chapéu, caneta, gol de falta. Capitão bom é a gente, eu, Dunga. A gente era bruto, porque a gente não tinha essa qualidade, então a gente tem que ajudar. Então vamos ajudar na porrada. Uma das coisas que aconteceram, por exemplo, eu gosto de falar sempre dessa parte financeira, que é o que move, muitas vezes move. Questão na época de gratificação, questão de direito de arena, que quando começou, era só os jogadores que jogavam, que entravam dentro do campo, e a gente você não podia nem dividir, porque você descontava no teu imposto de renda. Então, você não tinha como dividir, tirar do teu e dar para o outro, porque o cara não ia descontar. Então, se é uma coisa de lei, está tudo bem, a gente respeita a lei. Mas, em termos de gratificação, por exemplo, o jogador que não ia nem para a concentração, a gente criou um sistema dele receber também 25%, 50% é o cara que ia e não ficava no banco, o cara que jogava ficava no banco. Uma atitude magnífica e profissional do Zico. Eu levei esse tipo de premiação lá para o Fenerbahçe, que o presidente, como é que é? Eu tentei, ganhava os caras de lá do staff, fisioterapeuta, da cozinha, do campo, todo mundo recebia uma parte da gratificação para ter um bom ambiente. Era muito legal. Você atinge o respeito e essa credibilidade deles te botarem lá para você resolver os problemas. E, modesta parte, eu resolvi muitos. Quando a veia subir aqui, todo mundo esquece. Tem que resolver os problemas. Eu cheguei a tomar esporro de mulher de jogador, cara. Que nem eu falei, eu cheguei todo feliz no treino, a esposa do Zé Roberto. O Zé Roberto é meu irmão. O Zé Roberto jogou no Botafogo, passou no Flamengo. Sim, teve aqui no canal. Chegando lá, meu, a hora que eu chego, tá o Zé Roberto, a esposa e o filhinho, assim. O Zé Roberto dá 5 passos para trás, caramba, tem alguma coisa estranha. A esposa dele veio para cima de mim. Que belo capitão que você é, caramba, o que está acontecendo? Que você não paga meu marido. Eu falei, eu não pago seu marido. Eu não sou responsável por isso, não. Muito difícil. Isso serve não só para o futebol, não só para o esporte, isso é liderança, isso é para qualquer um que lida com o público, desde político até quem trabalha no dia a dia, restaurante, qualquer tipo de serviço. Isso é uma aula aí de como lidar com o próximo. O capitão é muito isso. Com certeza. Babi, participação da galera. Tem muito comentário aqui. O Jefferson Felipe falou o seguinte: Mengão de hoje com Fábio Luciano e Ronaldo Angelim na zaga, PQP. E muitos corações. A gente sabe que teve uma participação importante, né, no momento da história do Flamengo, mas a gente está bem feliz assim, com o time atual. Mais, Babi? Aproveitando o que ele falou, o Wagner falou, o Flamengo tem um grande capitão hoje em dia, Diego, exemplo, dentro e fora de campo. Sim. O perfil, o mais querido do Brasil, falou que um dos maiores capitães é o Dunga. E o Bruno Santos mandou uma lista aqui. Sérgio Ramos, D'Alessandro, Fernandão e o Rogério Ceni. O Giovanni Emanuel mandou Carlos Alberto Torres. E o Diego Runner falou que é o Jeromel. Ótimos nomes, né, Capito? Ótimos nomes. O Sérgio Ramos, ele assim, a gente tem, o cara joga no Campeonato Espanhol, na Europa. Capitão Sérgio! Mas assim, ele é um capitão de verdade mesmo, né? Ele é um cara que representa, né, a instituição, então é muito tempo jogando no mesmo clube, então é meio que
se confundem, né? Real Madrid, Sérgio Ramos, assim, na história, e ele parece ser um cara no dia a dia de cobrança também. Então você percebe que ele tem um trato com os meninos, ele tem uma cobrança a hora que tem que ser, parece que ele cobra a hora que o jogador tem que ser cobrado, ele faz cara feia a hora que é necessário como zagueiro, né? Então eu admiro demais, porque tem gente que fala, pô, ele é muito bom, mas de vez em quando ele escorrega, ele chega um pouco mais duro do que o normal. Mas zagueiro é isso, para você ser respeitado, você não tem que machucar ninguém, você não tem que ter esse objetivo, mas você tem que se impor ali dentro do seu espaço, né? E o Sérgio Ramos, ele é assim, ele sabe se impor dentro da área. O atacante tem a certeza que para se criar em cima dele, vai ter que suar bastante, vai ter que fazer por merecer. Ele é um capitão na essência mesmo, tem a cara do clube, né? Respeita a instituição e como outros aí, o Jeromel também, o Carlos Alberto Torres é um dos maiores que a gente teve na história. Os melhores capitães que o Carlos Campos viu jogar foram Xavi e Iniesta. O Alex Paz mandou aqui o Felipe Lam e o Pedro Henrique mandou o Puyol. Puyol era muito mais capitão do que jogador, né? Concorda? Então, você vê o Iniesta e o Xavi, eles eram... É lógico que a gente não sabe o dia a dia, mas claro que sempre tem uma palavra, né? São caras super inteligentes, mas eram capitães mais técnicos, né, meu? Era aquele cara dentro do campo que resolvia, né? Que fazia o time andar. E o Puyol já é um capitão nato, né? A gente tem vários vídeos do Puyol e, né, na hora que tem que botar a cara, ele bota, na hora que tem que tirar os jogadores, né? Tem muito jogo aí que a gente vê isso. A briga generalizada e parece que ele vai entrar para continuar a confusão e ele é o primeiro cara para separar. Babi, manda a última. A última, Alisson Júnior. Dos que eu vi jogar foi o Dunga. Vou entrar no último tema, que é polêmico, mas é necessário, que é como é que lida com o árbitro dentro de campo. O capitão tem que encher o saco do árbitro, tem que discutir com o árbitro. A gente viu há pouco o Gustavo Gomes do Palmeiras completamente destemperado quando levou o cartão vermelho. Como é que faz para lidar com isso, Fábio? Inteligente é aquele que conhece o seu adversário, né? Dentro do campo, e o árbitro não é um adversário, mas você também tem que conhecê-lo. Então, eu buscava muitas informações do árbitro. Eu sabia se ele era um cara que conversava mais, se era um cara que já amarelava no início do jogo para tentar se impor, se era um árbitro que estava começando. Então, eu usava desses artifícios. Por exemplo, o Heber Roberto, 2 vezes que eu tentei me criar, foi um erro meu até, porque a primeira vez que eu tentei me criar em cima dele, assim, de imposição, eu fui expulso. Eu não aprendi. Eu, né, logo em seguida, assim, sei lá, algumas rodadas depois, eu fui querer me impor novamente, fui expulso de novo. Então, foi um erro meu isso. Porque eu tinha que entender que ele era dessa forma. Teve um jogo, não vou falar o nome do árbitro, São Paulo e Flamengo, aquele que a gente ganha no Maracanã de 1-0, né, que o São Paulo estava voando. Gol do Ibson. Isso. Esse jogo tem uma história que com o Alex Silva, o Pirulito, que é assim, toda vez que eu encontro ele fala sobre isso. O árbitro era um cara que era um pouco mais, sabe, retraído, ele tava um pouco, eu percebia que ele estava um pouco mais acanhado pelo tamanho do jogo. O São Paulo começou a pressionar a gente, e tinha muita bola parada, muitos escanteios. O São Paulo começou a criar muita chance de bola parada. Eu percebendo isso, o que eu fiz? O Flamengo teve um lance de bola parada, eu causei uma impressão de que o Alex Silva estava me segurando na área. E ele não estava. E eu tentava esse contato com ele, e ele me soltava, e eu tentava o contato para mostrar para o árbitro que ele estava me agarrando. Eu falava para ele, se você não está dando pênalti aqui, se você der lá, você não sai do Maracanã, você não sai vivo do Maracanã. E eu percebi que ele começou a sentir isso. O que eu fiz? Os últimos 3 escanteios, como o Alex era muito grande, eu agarrava o Alex dentro da área, olhava para o árbitro e falava assim, eu vou agarrar e você não vai dar, porque se você não dá lá, você também não vai dar aqui. E aí o Alex Silva ficava assim para mim, capitão, você é maluco, irmão. Eu nunca vi um negócio desse. Aí eu falava, Alex, ele não vai dar. Ele não vai ter coragem de dar um pênalti aos 40 e poucos minutos do segundo tempo aqui dentro do Maracanã. E aí aconteceu isso, a bola viajando, eu meio que trepado no Pirulito, porque ele era muito alto, né, a chance de fazer um gol de bola parada, e aí o jogo acabou por 1-0. E a gente usava muito isso, por isso que eu falo, agora, não sei se isso cabe, se é uma outra época, tem 1 milhão de câmeras cercando os atletas, então mesmo que o árbitro não veja dentro do campo, alguém vai comunicar para ele fora. É um outro movimento, mas a gente usava isso, com certeza. O árbitro não manda mais nada. Ô Zico-san, você tem episódios maravilhosos filmados com o árbitro. Tem um da
num jogo da Gávea, que tá sua família toda, o árbitro sacaneia no cara ou coroa, se reclama. Por isso que o Brasil tá assim. Quer dizer que o senhor tem que vai começar o jogo sem eu ter esse lado? Já foi feito, Zico. Tá bom, o Brasil tá muito bom dessa maneira. Vamos lá. Aí tem o do Wright, que ele entrou com o microfone em campo. Zico, por favor, vai jogar. Tem aquela porcaria daquele jogo lá do Atlético Mineiro também, que deu ruim. Como é que era a sua posição? Era de muita tranquilidade, de poder... Era um cara que eu ajudava muito a arbitragem. Acho que o mais importante que o árbitro não gosta é quando o jogador joga ele contra a galera. O cara nem encostou, você se jogar, cai, foi esparramar todo. Muito obrigado pela participação. Valeu, meu. Obrigado, cara. Muito obrigado. Patrão, obrigado mais uma vez por dar seu tempo, um pouquinho mais tarde hoje, mas muito obrigado. E é isso. Fechamos de forma linda. Obrigado, gente. Valeu, Galo. Um prazer, uma honra. Fica com Deus aí. Sucesso. Te amo, beleza. Te admiro, te respeito. Qualquer coisa é só me chamar. Se cuida aí. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real, é assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor.